Bom dia. Estamos aqui hoje reunidos para apresentar o trabalho da produção textual do terceiro período de Engenharia Civil. Eu me chamo Fernando Leal e passo agora a apresentar também os meus colegas aqui do grupo. Obrigada. Meu nome é Manuela Degani e também faço parte da turma do terceiro semestre de Engenharia Civil. Meu nome é João Marcos da Silva, também faço parte do grupo aqui do terceiro ano de Engenharia Civil. Eu sou Elderson Mesomo. Bom, para essa primeira parte do trabalho, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução falando sobre eletricidade estática, que é o tema principal da nossa produção textual. A eletricidade estática ela está presente no nosso dia a dia, está presente no meio, nos materiais, em quase tudo que a gente usa, a eletricidade está presente. A eletricidade estática ela tem por definição o excesso de cargas em repouso de um determinado objeto. Esses fenômenos estão associados a tipos de eletrização dos corpos. Um desses exemplos de corpos são os raios, que acontecem graças à eletrização dentro das nuvens. A eletricidade estática, como eu disse, é esse excesso de cargas elétricas de um corpo que está em repouso. Quando essas cargas estão em movimento, elas são chamadas de eletricidade dinâmica. Temos aqui dois princípios para definir eletricidade estática. Um deles é o princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica total de um sistema isolado e constante. O segundo princípio é o da atração e da repulsão de cargas. São cargas elétricas que têm o mesmo sinal, elas se repelem, e cargas de sinal contrário se atraem. Os fenômenos eletrostáticos ocorrem quando um corpo, ao passar por um processo de eletrização, fica carregado eletricamente. Os corpos eletrizados podem ficar carregados de duas formas. De forma positiva, quando possui mais prótons do que elétrons, ou negativamente, quando possui mais elétrons do que prótons. Ele ainda pode ser neutro, se tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Temos também os processos de eletrização, que são três. A eletrização por contato, temos a eletrização por indução e temos a eletrização por atrito. Um exemplo prático aqui da aplicação da eletrização na indústria seria a pintura automotiva, que é utilizado o processo de eletrização, a eletrização da carroceria do veículo, que é feita a descarga dos elétrons, mantendo o chassi lá do veículo a ser pintado com carga elétrica negativa, enquanto que a tinta ela é carregada positivamente. No processo industrial, quando é feita a pintura, ele faz com que a tinta ela seja atraída pela carroceria do veículo, fazendo com que a pintura ela seja mais efetiva, ou seja, evita de ficar partes sem serem pintadas e aumenta a eficiência na pintura, tendo em vista que não há um desperdício de tinta, porque praticamente toda a tinta que é aplicada, ela é atraída pela carroceria pelo princípio da atração e repulsão de cargas. Em relação à questão da descarga eletrostática, a gente pode dar, por exemplo, a questão de estar utilizando uma roupa de lã em um ambiente úmido e um ambiente seco. No ambiente úmido, onde você tem esse atrito do corpo, por exemplo, com o lã, e ao tocar numa maçaneta, você tem uma possibilidade menor de ter uma descarga elétrica e de sentir um pequeno choque. Já nos ambientes secos, não há umidade no ar, então não há uma dispersão dessa eletricidade estática, e então você, ao pegar a maçaneta, você pode sentir um choque bem maior. Dentro dos tipos de choques que a gente pode levar ou mesmo perceber, a gente tem os acima de 3.500 volts, onde você pode sentir a tensão. Acima de 4.500 você já pode ouvir esse pequeno choque.
Acima de 5.000 volts você já pode ver o choque. Bom dia, dando continuidade aqui ao nosso portfólio, nós iniciaremos aqui as nossas experiências. Como foi falado na nossa introdução pelo nosso amigo Fernando, basicamente existem 3 formas de geração de cargas eletrostáticas: por atrito, por indução e por contato. Nós, a partir de agora, iremos fazer algumas experiências para confirmar, né, e poder visualizar a geração dessas cargas. Então, basicamente, nós precisaremos aqui da nossa experiência 3 canudos plásticos, canudos comuns de refresco, 3 copos de plástico também, então vai ser a nossa base, uma tampa de latão, tampa normal de extrato de tomate, um rolo de fita crepe, um pedacinho de massa de modelar, uma agulha metálica, um pedaço de papel, deve ser papel higiênico, papel toalha, um saco plástico e um pedaço de isopor. Para dar início aqui à nossa experiência, primeiramente nós iremos aqui montar a base, né? Nós utilizaremos aqui o copo plástico, a massa de modelar, somente para conseguirmos aqui fixar a nossa agulha. A agulha vai ser fixada com a ponta para cima, tá? E aqui nós faremos a experiência a partir dessa base, que vai ser o nosso tripé, e nós veremos aqui a efetividade da geração das cargas elétricas. Então, iniciando aqui nossos experimentos, nós vamos utilizar um canudo plástico e um pedaço de papel. Tá? Como nós vimos no princípio, né, a eletrização aqui ela se dá por fricção. Quando eu fricciono 2 materiais diferentes aqui, no caso o papel e o plástico, eu friccionando, eu estou fazendo uma geração de carga eletrostática por atrito. Então, no momento que eu faço esse movimento, então está ocorrendo aqui uma transferência de elétrons de um material para o outro. Ou seja, um material aqui ele está perdendo elétrons e se tornando cada vez mais eletricamente positivo, enquanto que o segundo material ele está ganhando elétrons e se tornando cada vez mais eletricamente negativo. Mas como saber se o canudo está sendo carregado eletricamente positivo ou o papel eletricamente negativo? Para isso nós recorremos aqui ao quadro, a nossa série triboelétrica, né? Perdão. Na verdade é uma listagem de elementos da natureza. Aqui só tem alguns exemplos, mas a lista é bem maior, abrange todos os elementos previstos na natureza, e que no topo dessa lista, quanto mais acima da lista, maior a tendência da substância em perder elétrons, e quanto mais abaixo da lista, maior é a tendência dele perder elétrons. Então, aqui nosso exemplo, nós estamos usando aqui o papel, né, que está bem acima da lista, e o plástico está bem abaixo. Então, quando nós atritamos e geramos a carga eletrostática por atrito, nós verificamos aqui que o papel ele tende a perder elétrons, ou seja, se tornar cada vez mais eletricamente positivo, enquanto que o canudo ele ganha, ele recebe esses elétrons e tornam-se cada vez mais eletricamente negativos. Então, nesse processo aqui nós temos o canudo eletricamente negativo e o papel eletricamente positivo. Então, esse é o processo de eletrização por atrito, né? Para comprovar, nós vamos pegar aqui o primeiro canudo, vamos permear mesmo aqui ao meio, tá? E vamos aqui fazer mais uma eletrização, para deixar ele bem carregado, e vamos aqui tentar equilibrar ele no topo da agulha. Tá? Então, lembrando que ele está eletricamente negativo, como nós vimos anteriormente. Nós fazemos o mesmo processo com o segundo canudo, tá? Vamos eletrizar os corpos aqui por atrito, né? Gerar carga eletrostática. E se a teoria ela estiver ok, então nós temos 2 corpos eletrificados negativamente. Então, ao aproximar, nós observamos que há a repulsão, ou seja, a tendência deles ficarem afastados, né? Pelo princípio da atração e repulsão de cargas elétricas, que nós vimos lá na introdução, corpos com cargas iguais, eles se repelem, corpos com cargas diferentes, eles se atraem. Então, aqui, como nós temos 2 corpos eletricamente negativos, então eles estão se repelindo, tá?
Um outro exemplo, um outro material, nós podemos utilizar aqui, em substituição ao canudo, o isopor e o papel. Então, ao fazermos esse atrito, nós voltamos aqui para a nossa tabela, então nós temos aqui o isopor e o papel. O papel está bem acima do isopor na série triboelétrica. Então, quando nós atritarmos aqui o papel com o isopor, né, o papel ele tende a perder elétrons e ficar cada vez mais eletricamente positivo, e o isopor recebe esses elétrons ficando eletricamente negativos. Então, no momento que eu faço esse atrito, eu aproximo aqui, nós vamos ver que o processo ele se repete mesmo com outro material diferente, ou seja, há a repulsão, né, comprovando aí o princípio da atração e reação. Mas se nós substituirmos, por exemplo, o papel pelo plástico, nós já teremos uma situação inversa. Observando novamente a série, nós veremos agora que o isopor ele está acima do plástico. Então, ao atritarmos, nós teremos o efeito contrário. O isopor, ao invés dele perder elétrons, ele vai perder elétrons, tornando-se eletricamente positivo, enquanto que o plástico ele irá receber esses elétrons e tornar-se eletricamente negativo. Então, fazendo esse atrito aqui, lembrando que o canudo ele está eletrizado negativamente, né? Então nós teremos aqui que o isopor ele vai estar eletricamente positivo. Então, como nós aproximarmos aqui, nós vamos verificar que ele irá atrair. Vamos dar mais uma fazer uma eletrização mais intensa aqui, né? Nós observamos aqui que ele atrai o canudo, comprovando que realmente a série triboelétrica é um princípio real. E aplicando na prática aqui, nós observamos então que é possível fazer a eletrização dos corpos a partir do atrito, né, e comprovamos também o princípio da atração e reação e a funcionalidade da série triboelétrica. A próxima experiência aqui será eletrização por indução. Então, para que nós possamos realizar essa experiência, nós utilizaremos aqui o mesmo suporte que foi utilizado na primeira experiência de eletrização por atrito, e o canudo ele já foi energizado eletricamente pelo processo de atrito, né? Então está com carga elétrica negativa conforme nós vimos na nossa experiência anterior. Tá? Para essa experiência nós vamos utilizar a tampinha, tá? Extrato de massa de tomate, tampinha metálica, fita adesiva, 2 canudos e o papel para eletrizarmos aqui os objetos. Tá? Então nós vamos utilizar a fita aqui para a fixação da tampa. Utilizando aqui 2 pedaços de fita, tá? Para fazer uma haste aqui. O objetivo é criarmos uma haste, né, com não condutor de eletricidade, para que nós não tenhamos o contato direto do corpo com a tampa metálica, para que não haja nenhuma interferência na experiência, né? Lembrando que a tampa encontra-se eletricamente neutra, no mesmo número de prótons e no mesmo número de elétrons. Vou contar aqui com o apoio da Manu. Tá? Com o outro canudo, nós vamos realizar o processo de eletrização por atrito, conforme nós vimos na primeira experiência. Tá? E nós vamos aqui aproximar, né? Nós observamos aqui que há repulsão, então nós temos 2 objetos, 2 canudos com cargas iguais, cargas elétricas negativas, que estão se repelindo. Tá? Para que nós façamos a eletrização por indução, nós vamos eletrizar um pouco mais e nós vamos aproximar, sem tocar, né, o condutor, que é o canudo eletrizado negativamente, da tampa, só aproximar, tá? E a Manu, com a outra mão, ela vai tocar a outra extremidade da tampa, tá? Nós vamos fazer esse processo, pode soltar a Manu, e quando ela aproximar, a tampa ela vai atrair. Isso se dá pelo seguinte motivo. Nós vamos aqui para o nosso quadro branco, para que a gente possa aqui explicar. O canudinho eletricamente negativo, ele foi aproximado da tampa que estava eletricamente neutro, com a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons.
ao aproximarmos o canudo, a carga negativa do canudo irá atrair a carga positiva da tampa de latão para próximo do canudo, fazendo com que haja uma separação das cargas elétricas no interior da tampa. Então, parte ficará próxima à extremidade onde nós aproximamos o canudo e a parte negativa ficará na outra extremidade. Quando a Manu tocou na segunda extremidade, ela provocou a descarga desses elétrons negativos que não estavam sendo atraídos pelo canudo, diferente dos prótons que haviam sido atraídos, eles permaneceram na tampa. Então, quando nós fizemos esse processo e aproximamos a tampa aqui do nosso canudo que está eletricamente negativo, nós temos pela lei de atração e repulsão, nós temos a atração entre os corpos, tendo em vista que o canudo está com carga negativa e a tampa de latão está com carga positiva. Então essa é a comprovação da eletrização por indução. A nossa terceira experiência de eletrização, produção de cargas eletrostáticas, vamos fazer a eletrização por contato. Aqui nós já temos a nossa haste montada com a nossa tampa, conforme nós montamos na nossa experiência com eletrização por indução. Nós prendemos aqui a haste para que não haja contato da mão direto com o metal, então a tampa está eletricamente neutra. Nós já temos também aqui a nossa base montada, o nosso canudo já eletrizado de forma negativa. Então, como se dá aqui a eletrização por contato? Nós vamos eletrizar, conforme nós vimos no experimento 1, eletrizar o nosso canudo. Ao eletrizarmos o canudo, nós temos cargas elétricas negativas. Aproximando aqui, nós vamos observar que há repulsão, ou seja, duas cargas negativas se repetem. Carregando aqui novamente, então o metal ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, no momento em que eu carrego o meu condutor e aproximo do metal, então eu faço a transferência dessa carga elétrica negativa para o metal. Quando a Manu aproxima o metal da tampa, do outro lado, você pode observar aí que há repulsão, ou seja, os elétrons negativos que estavam no condutor, pode levantar, Manu, eles foram passados para a tampa metálica pelo contato do condutor com o material metálico, comprovando aí a eficiência da eletrização por contato. Bom, continuando os experimentos sobre eletricidade eletrostática, agora a gente tem o pêndulo eletrostático. Como foi montado esse pêndulo? Nós utilizamos um copo plástico como base, 2 canudos, onde um foi preso à base do copo plástico por um furo e fitas isolantes. O outro canudo foi cortado ao meio. Esse canudo cortado ao meio, ele foi fixado perpendicularmente ao primeiro canudo, também com a fita isolante. Na ponta desse canudo foi amarrado um fio de cabelo com uma bolinha de papel alumínio, que nós vamos utilizar no nosso experimento. Bom, estando com o pêndulo eletrostático montado, a gente vai passar ao experimento. Assim como o Gil Marcos falou nos experimentos anteriores, a gente vai realizar o experimento utilizando o canudo, um papel e vamos realizar a eletrização dele por atrito. Nessa eletrização, o papel ele está ficando positivo, o canudo carregado negativamente. Ao aproximar o canudo da bola de papel alumínio, o que vai acontecer é que eles vão se atrair, seja por indução, seja por contato, se eu aproximá-los aqui, certo? Mais uma vez. Ao aproximar o canudo, a bolinha, ela vem atrair. Isso daqui, nesse experimento, a gente pôde verificar a eletrização por indução também, assim como o Gil Marcos. Bom, aproveitando ainda esse experimento e também para demonstrar o efeito da blindagem eletrostática, nós construímos uma gaiola de Faraday.
O que é a gaiola de Faraday? Ela foi montada com uma tela de ferro, onde para construir ela eu usei a seguinte metragem: 35 centímetros de altura por 30 centímetros de largura. Eu cortei 1 metro essa tela. Ao cortar 2 pedaços de 1 metro por 30 centímetros, eu sobrepus, e aí a parte 30 centímetros de cada formou o teto da gaiola. As abas que sobraram foram dobradas e formaram os pés da gaiola, a base de 35 centímetros de altura. Bom, para demonstrar como que funciona a gaiola de Faraday, eu vou fazer o mesmo processo por atrito do papel canudo. O Elderson vai me ajudar nesse momento, de modo que, ao atritar o papel com o canudo, mais uma vez nós vamos ver o processo de atração por eles. O canudo está negativo e a bola estava neutra. Ao ter o processo de aproximação negativa, essa parte fica positiva. A gaiola de Faraday, ao ser colocada, eu vou passar o canudo aqui e nada vai acontecer com a bolinha. Aqui, nada vai acontecer. Por que isso ocorre? Porque a gaiola de Faraday, ela faz a chamada blindagem eletrostática, ou seja, toda a carga que estava no canudo, ele foi distribuída ao longo da superfície desse metal, não permitindo que esta carga chegasse à nossa bolinha do pêndulo eletrostático, ou seja, ela serviu como um neutralizador. Dessa forma, fica aprovada o experimento de Faraday. Dando continuidade às experiências, nós vamos apresentar agora uma placa-mãe de um computador e falar um pouco mais sobre energia eletrostática. Então aqui nós temos a placa-mãe, vamos apresentar aqui os componentes principais dela. Essa parte aqui mais elevada é um cooler de refrigeração do processador. Então abaixo dele nós temos o processador, que é o componente que demanda mais energia, portanto ele esquenta mais. Então aqui está o slot de encaixe. Nesses slots aqui, onde são fixados a memória RAM, essa parte aqui é onde se encontra a placa de vídeo. Esse é o principal componente, processador da placa de vídeo. E esses dois slots podem ser acrescentados também placas de vídeo off-board, com acréscimos. Nessa parte nós temos aqui os componentes de entrada e saída, por exemplo, aqui saída para monitor de vídeo, conexões USB e outras. Tá? O que é importante ressaltar que o manuseio da placa-mãe de computador, por serem componentes pequenos, são muito sensíveis à diferença de tensão, ou seja, a voltagem. Elas trabalham com uma voltagem muito baixa. Então, para o manuseio adequado da placa-mãe, o profissional deverá ter alguns cuidados e algumas ferramentas. Uma delas é uma mesa, uma bancada aterrada, para evitar descarga eletrostática. Também ele deverá utilizar uma pulseira eletrostática afixada nessa bancada para o devido aterramento. O que poderia ocorrer se ele não utilizasse esses mecanismos, essas ferramentas? Se ele tocasse diretamente em um desses componentes, por exemplo, o processador principal, algum componente da placa, poderia haver uma descarga eletrostática e isso danificaria esses elementos. Olá, vou apresentar quais são os materiais que vamos utilizar para criarmos uma bobina de Tesla. Nós vamos utilizar o fio AWG28, um fio de cobre esmaltado, uma lâmpada fluorescente para testarmos a bobina, uma bateria de 9 volts, ferro
e estanho para solda dos componentes eletrônicos, um resistor de 22K ou 27K, uma tolerância de 10%, e um transistor para gerarmos uma onda inicial. Então a bobina ela será realizada através desse fio que será envolvido em um cano PVC de 8 centímetros. E teremos também uma bobina secundária com esse fio com apenas uma volta em volta da bobina, para criarmos assim o campo eletromagnético. O efeito esperado, quando tivermos com a bobina pronta, é que ao aproximarmos esta lâmpada da bobina de Tesla, o campo eletromagnético vai atrair os fótons e ela vai brilhar, ou seja, a lâmpada vai acender mesmo sem estar conectada à rede elétrica. Vamos utilizar também para esse experimento uma pistola que temos aqui para fixarmos os componentes, uma base que pode ser de madeira ou papelão, algo rígido, e o conector da bateria. Olá, agora nós temos aqui o experimento montado. Vou conectar a bateria e logo em seguida vamos aproximar a lâmpada para ver se funciona. Conectei a bateria e vou aproximar a lâmpada. Então perceba que foi criado um campo eletromagnético, o qual está atraindo os fótons desta lâmpada. Então, aproximando, você observa que o resistor, que é para criar uma diferença de tensão entre o polo positivo e a base do transistor. Aqui em cima nós temos o transistor, cujo emissor está ligado ao polo negativo da bateria e o coletor está ligado à bobina secundária. Então essa bobina secundária, ela cria um campo magnético que, ao aproximar-se dessa bobina primária, essa bobina maior, aumenta em muito a voltagem. Então, esse outro campo magnético que é formado pela bobina primária é que vai atrair os fótons da lâmpada. Faz um teste, conectando aqui a bateria, para que você possa ter uma visão melhor. Temos aqui a lâmpada. Ao aproximarmos, perceba que o campo eletromagnético gerado atrai os fótons da lâmpada. Bem, dando continuidade agora sobre campo elétrico na área de eletrostática, vamos falar aqui do campo de uma esfera condutora, considerando dois casos diferentes. Quando um ponto está dentro da esfera e quando um ponto está fora da esfera. Quando esse ponto está dentro da esfera, essa distância mínima é igual ao raio do centro da esfera até a sua superfície, menos a distância do centro da esfera até esse ponto. Eu coloquei esses dois pontos aqui somente para diferenciar desse outro ponto que eu havia colocado aqui em cima. Mas vale esse mesmo exemplo aqui, ó. O R é a distância desse ponto que está dentro da esfera até esse R menor aqui, ó. De dentro da esfera até um determinado ponto, fora. Enquanto que o R grande é a distância do centro até esse outro ponto aqui. Esse é o R grande, o R maior. Enquanto que a distância máxima ela é igual a esse raio mais a distância que existe desse ponto dentro da esfera até um ponto fora da esfera. Considerando esses valores e substituindo aqui na fórmula, nós chegamos ao resultado de que quando esse ponto está localizado dentro da esfera, o valor dessa carga desse ponto é zero, ela é nula. Então,
a distância máxima vezes a distância mínima, ela é igual ao raio do centro da esfera até um ponto dentro dela, menos a distância que tem desse ponto dentro da esfera até o ponto que está fora da esfera ao quadrado. Se o campo elétrico está dentro da esfera, como eu disse, ele é nulo. Se esse campo elétrico está fora da esfera, a distância mínima é igual ao raio que existe do centro da esfera até um determinado ponto, menos o raio que existe do centro da esfera até a sua superfície, enquanto que a distância máxima é igual ao raio do centro da esfera até o ponto, mais o raio que existe do centro da esfera até a sua superfície, até o limite da superfície dessa esfera. Então isso implica dizer que o campo elétrico ele vai ser igual a uma constante multiplicada pela carga total dividida por 4 vezes essa constante. Esse 4 aqui ele vem justamente do volume dessa esfera, vezes a distância do centro da esfera até a sua superfície, vezes a distância do centro da esfera até o ponto que está fora ao quadrado, multiplicado por 2 vezes o raio do centro da esfera até a sua superfície, tudo isso multiplicado por essa fórmula aqui, que nos resulta numa constante vezes a carga total, dividida pela constante vezes o raio do centro da esfera até o ponto ao quadrado. Em suma, e simplificando isso, nós podemos dizer que quando essa distância de um ponto dentro da esfera até um ponto da esfera, quando esse raio ele é maior do que o raio que existe do centro da esfera até o ponto, essa energia ela é repulsiva. Ela é uma energia que afasta um ponto do outro. E se for ao contrário, essa energia ela passa a ser atrativa. Colocando aqui de forma mais objetiva, um exemplo aqui, se essa carga que nós temos aqui dentro da esfera, ela é uma carga positiva, e aqui um ponto fora da esfera também é outra carga positiva, pela lei de ação e reação, essas duas cargas tendem a um efeito repulsivo, elas vão se distanciar cada vez mais uma da outra, e na medida que essa distância varia da superfície da esfera até esse determinado ponto que contém uma carga total positiva, ela vai se distanciar cada vez mais, e essa carga vai ficar cada vez, esse campo vai ficar cada vez menor, até se tornar nulo, até se tornar zero também. Eu vou citar aqui Benjamin Franklin, que viveu entre os anos de 1706 a 1790, que por volta do ano de 1745 começou a realizar experimentos voltados para essa área de eletricidade. Então Benjamin Franklin fez um experimento muito conhecido por todos, que é o da pipa. Ele elevou uma chave de metal numa pipa com um barbante e durante uma tempestade, com muitos ventos, e ao retornar essa pipa, ele fez experimentos como os que já foram demonstrados aqui pelos colegas, de que essa chave estava eletrizada. Ela continha cargas elétricas, ou seja, ela havia adquirido carga elétrica lá das nuvens. Isso nos leva a entender que os raios são formados nas nuvens, ou seja, as cargas elétricas dos raios são formadas nas nuvens. E Benjamin Franklin, nessa época, ele observou isso e, através dessas observações e desses experimentos, ele então desenvolveu e criou o para-raio. E o princípio do para-raio, desenvolvido por Franklin, é utilizado até hoje nas mais modernas estruturas pelo mundo afora. Vamos falar aqui um pouquinho sobre rigidez dielétrica.
Rigidez dielétrica é justamente a capacidade de isolamento no ar. Aqui no quadro eu tentei representar aqui uma nuvem, umas construções, algumas pessoas, uma árvore e o solo. O ar que existe aqui, ele é um isolante natural, ou seja, ele não é um bom condutor elétrico. E para medir isso, né, foram então feitos testes e chegaram à conclusão de que a rigidez dielétrica do ar, ela é da ordem de 3 vezes 10 na sexta. Então é uma resistência muito grande. Uma nuvem, durante uma tempestade, por exemplo, a cumulus nimbus, que é uma nuvem muito grande e com um poder elétrico muito grande, ela se forma e as cargas positivas se dispõem na parte superior dessa nuvem, enquanto que as cargas negativas ficam na parte inferior dessa nuvem, e o ar fica aqui no meio, criando justamente um isolante. Esse ar isola essas duas cargas. Isso faz da nuvem, no interior dessa nuvem, faz criar um campo elétrico muito grande. Acontece durante uma tempestade um fenômeno que é chamado de avalanche de Dowsing. Essa avalanche nada mais é do que a movimentação dessas cargas que acabam se chocando. Na medida que uma se choca com a outra, ela desencadeia um movimento de ionização do ar. Esse movimento de ionização, ele encadeia, ele vai para outra molécula, vai para um outro átomo e acontece essa avalanche, ou seja, uma movimentação muito grande de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas dentro dessa nuvem. Por isso é que os raios, eles tanto surgem dentro dessa nuvem, ou seja, a atração sofrida por essas duas diferenças de cargas faz com que se crie um caminho aqui dentro, a rigidez dielétrica do ar é quebrada e cria-se um caminho aqui dentro. Então um raio pode acontecer aqui dentro. Esse raio, ele é dotado de uma carga elétrica muito grande, consequentemente muita eletricidade, muito calor, que faz com que o ar se expanda. Essa expansão do ar gera um barulho muito grande que nós conhecemos como trovão. O que a gente ouve aqui embaixo, que é aquele estrondo enorme, é o trovão causado pela expansão do ar. Os raios também podem acontecer, além de intranuvem, ele pode acontecer de nuvem-terra. Essas cargas negativas, ao se aproximarem da terra, ou de edificações, ou de árvores, ou até mesmo de pessoas que estejam carregadas positivamente, então há uma atração dessas cargas e forma-se então o raio que sai da base da nuvem para a construção, para a edificação, para uma árvore ou diretamente no solo. Nós vamos agora mostrar aqui, através de um experimento, como que esse fenômeno acontece, que talvez seja um dos fenômenos mais bonitos da natureza, que são os relâmpagos. Foi construído para simular uma descarga elétrica no mesmo formato dos raios, ou seja, a atração de cargas elétricas negativas e cargas elétricas positivas. Nós fizemos aqui um aparelho fictício, né, que é composto por um playback de aparelhos de TV. Esse aqui, eu não me recordo o modelo dele, mas ele é de um televisor antigo, que tem uma saída de um fio negativo. E aqui nós fizemos a ligação aqui dos circuitos de entradas e saídas de cargas, conectadas a uma dupla de reatores de lâmpadas
fluorescente dessas lâmpadas comuns usadas em residências. São 2 reatores de 32 watts cada um. A função desses reatores é estabilizar a entrada da carga elétrica da rede, porque para esse experimento nós vamos precisar de um campo auxiliar de energia, ou seja, a rede. Então, através dessa estabilização da energia, que vai chegar até esse transformador Freiberg, esse transformador vai transformar essa energia de 110 volts para uma saída de aproximadamente 10.000 volts. Com esse experimento, nós pretendemos demonstrar aqui a eficácia do para-raios inventado lá atrás por Benjamin Franklin. O exemplo de uma edificação, de uma residência ou de um prédio que tem um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ou que possui aterramento, né, que é feito em conjunto com a rede elétrica da residência ou do prédio, para um outro prédio em que não há aterramento, que não há um sistema de proteção contra essas descargas. Esse dispositivo vai formar um arco voltaico. Esse arco voltaico, ele sai daqui, dessa extremidade do playback, com cargas elétricas negativas, e vai entrar em contato então com a simulação dessa antena, que pelo poder das pontas ela acumula cargas eletricamente positivas, e isso então vai gerar o arco voltaico muito parecido, só que em proporções muito menores do que um raio na natureza. Mas esse experimento vai mostrar como é que isso ocorre e vai mostrar o efeito que isso causa. Então vamos lá, esse experimento, para a gente mostrar aqui, primeiro numa residência que tem aterramento, uma residência que possui um sistema de proteção contra descargas elétricas. Dá para perceber aqui o arco voltaico sendo criado aqui por aproximação. É um pequeno arco voltaico. Pode deixar ligado um pouquinho. E agora nós vamos mostrar aqui numa residência que não tem um sistema de proteção. Olha o resultado então, o resultado do que acontece com a residência que não tem um sistema de proteção contra descargas elétricas. Uma descarga de apenas 10.000 volts incendiou uma casa. É isso que acontece na vida real. Então esse é o experimento. Beijo, tchau. E agora?